Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é terça-feira, dia 6 de janeiro, e a gente tem 6 jogos pela rodada. Ontem a gente forrou acertando aí mais de 80% das entradas e hoje eu quero gabaritar esses 6 jogos. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, a rodada de hoje tem 6 joguinhos aí, eu vou te passar aquela análise, aquele palpite quente pra cada um deles. E antes eu quero te falar sobre a rodada de ontem, tá? A gente veio mais um dia, uma forrada absurda. Anteontem a gente acertou 7 das 8 análises e ontem a gente acertou 6 das 8, tá? Era para ser gabaritada, mas teve algumas zebrinhas, como o Thunder perdendo para o Hornets, e mesmo assim a gente forrou, botou muita grana no bolso, tá? E galera, então hoje bora analisar, são 6 jogos pela rodada, uma rodada um pouco mais curta, mas com muitas oportunidades. E para você que gosta de palpite em jogador, multiplay bingo, eu solto tudo isso de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então já entra lá, porque daqui a pouco eu vou soltar a minha dica do dia para vocês. Então, vem comigo e bora analisar o primeiro jogo da rodada de hoje. Vamos lá! E galera, o primeiro jogo da rodada de hoje vai ser o confronto Orlando Magic contra o Washington Wizards. E galera, esse duelo acontece em Washington e coloca frente a frente um Orlando Magic mais organizado ao longo da temporada contra um Washington Wizards que tem uma campanha muito fraca, mas que vem mostrando alguns sinais claros aí de competitividade recente, tá? E galera, o Orlando Magic venceu 19 dos últimos 31 jogos e tem números ofensivos sólidos, além de ser extremamente disciplinado defensivamente no perímetro. E galera, liderando a liga em limitar tentativas de 3 pontos dos adversários aí também. No entanto, o contexto muda bastante fora de casa, onde o Orlando Magic concentrou a maioria das suas derrotas nessa temporada. Olha aí que engraçado. E além disso, o Orlando Magic chega bastante desfalcado. Franz Wagner tá fora e Moritz Wagner também não joga, além de Jalen Suggs, que é dúvida, o que compromete diretamente a criação, intensidade defensiva e a profundidade na rotação desse elenco. E galera, mesmo sendo um time melhor tecnicamente, o Orlando Magic tem dificuldades aí recorrentes quando precisa justificar o favoritismo, especialmente em linhas mais altas, acumulando aí uma sequência negativa contra o handicap nesse tipo de cenário. Já do outro lado, o Washington Wizards vive uma temporada muito ruim, mas vem aí de um recorde recente muito mais competitivo, com vitórias e coberturas de handicap muito importantes nas partidas, inclusive contra o Oklahoma City Thunder. E galera, apesar de números defensivos fracos ao longo do ano, esse time tem conseguido competir melhor quando joga em casa e um histórico recente que favorece o mandante quando o Orlando Magic chega de uma vitória. Então, com isso, mesmo reconhecendo a superioridade técnica do Magic, o jogo tende a ser mais equilibrado do que a linha sugere. E eu vou com azarão aqui, com o meu palpite sendo, então, o Washington Wizards mais 10.5 vai ser minha escolha para hoje. Confio que o time de Washington possa perder por, no máximo, 10 pontos de diferença, que a gente, então, pega o green nessa análise, beleza? Então, vou com o Washington Wizards aqui e bora analisar o segundo jogo do dia. Vamos lá! E galera, o segundo jogo da rodada de hoje vai ser o confronto Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers. E galera, o Cleveland Cavaliers chega aí com uma campanha positiva, mas extremamente inconsistente quando joga como favorito. E apesar de bons números ofensivos e de liderar a liga em produção no segundo tempo, esse time do Cleveland, galera, tem sido um desastre contra o handicap ao longo da temporada, sendo aí o pior time da NBA em cobertura de handicap. Esse problema se agrava ainda mais nesse jogo, já que Donovan Mitchell tá fora, além de outros desfalques importantes e dúvidas no garrafão, beleza? E galera, a ausência de Donovan Mitchell muda completamente a dinâmica ofensiva do Cleveland Cavaliers, retirando aí poder de criação, agressividade e capacidade de decidir os jogos apertados. E mesmo com Evan Mobley e Darius Garland mantendo bons números individuais, o time perde muita fluidez e margem de erro, especialmente fora de casa. Isso ajuda a explicar o porquê o time de Cleveland segue falhando repetidamente quando o mercado coloca ele como favorito.
Já o Pacers vive aí uma fase terrível em termos de resultado, mas o contexto do jogo de hoje favorece um cenário um pouco mais competitivo. Mesmo com várias ausências, o time de Indiana costuma responder melhor como azarão em casa depois de derrotas. E o histórico recente de cobertura de handicap nesse tipo de situação pesa bastante também. Não é um time confiável para vencer esse Pacers, mas a combinação de mando de quadro, uma linha inflada, combinado com a fragilidade de handicap do Cleveland Cavaliers, abre espaço para o valor ao lado do Indiana aqui. E o meu palpite para esse jogo então vai ser Indiana Pacers mais 9,5. O time do Pacers pode perder então por até 9 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Indiana Pacers aqui e bora analisar o terceiro jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai seguir então para análise do confronto Miami Heat contra Minnesota Timberwolves para a terceira análise de hoje. E aqui a gente tem um confronto de dois times em um ótimo momento. O Miami Heat venceu 5 dos últimos 6 jogos e vem mostrando um padrão muito forte início de partida, liderando a liga em pontos no primeiro quarto. A equipe também tem jogado com muita intensidade, um alto volume ofensivo e uma boa execução coletiva, conseguindo se manter competitivo mesmo fora de casa em um cenário de azarão, beleza? Já o Minnesota Timberwolves, pessoal, também chega forte aí com 6 vitórias nos últimos 9 jogos e uma atuação dominante na última rodada. O time tem um elenco completo, uma rotação extremamente eficiente e costuma crescer muito no segundo tempo, sendo o melhor time da NBA nesse recorde aí, tá? E galera, o mando de quadra e a consistência de Minnesota justificam o favoritismo técnico. No entanto, o histórico contra o handicap pesa contra esse time do Timberwolves, tá? Nesse cenário em específico. Por quê, galera? O Minnesota costuma falhar em cobrir handicap quando vem de vitória e atua em casa contra times da divisão sudeste, enquanto o Miami Heat tem um histórico excelente cobrindo handicap depois de algumas vitórias. Além disso, o perfil do jogo aponta para um confronto mais controlado e equilibrado, com uma tendência de placar apertado, então, do início ao fim. E o meu palpite por isso vai ser Miami Heat mais 9,5. O time de Miami pode perder, então, por até 9 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Miami Heat aqui e bora analisar o quarto jogo da rodada. Vamos lá! E galera, antes de analisar o próximo jogo de hoje, eu quero te pedir que se você ainda não deixou um like, um comentário e se inscreveu no canal, já faz isso aí, é um clique, é de graça pra você, beleza? Já deixa esse like, se inscreve no canal, porque me ajuda muito, o YouTube entrega o nosso vídeo aí pra cada vez mais pessoas. E também ativa o sininho pra não perder nada, porque todo santo dia tem análise por aqui. E galera, então agora vamos falar de San Antonio Spurs contra Memphis Grizzlies. O Spurs que chega aí como um dos times mais consistentes dessa temporada, com uma campanha sólida e um ótimo desempenho, tanto em casa quanto fora. A equipe tem um ataque muito produtivo, um controle absoluto dos rebotes e uma defesa que limita muito bem segundas chances dos adversários. E mesmo vindo aí de uma derrota recente, o histórico geral do Spurs segue extremamente confiável, inclusive contra o handicap. Já o Memphis Grizzlies, por outro lado, vive aí um momento muito delicado no geral. O time acumula 4 derrotas consecutivas, apresenta dificuldades para fechar jogos e chega extremamente desfalcado, com várias ausências importantes, além de Ja Morant como dúvida, tá? E galera, mesmo jogando em casa, o time de Memphis não tem conseguido transformar o mando de quadra em vantagem, especialmente contra equipes de campanha vencedora, equipes positivas na temporada. O histórico do confronto, então, é bastante claro. Quando o Spurs vence, também costuma cobrir e o Grizzlies tem um desempenho muito ruim em casa nesse tipo de matchup. A diferença de momento, saúde do elenco e consistência pesa muito a favor do Spurs aqui. E é por isso, então, que o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser San Antonio Spurs para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Spurs aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, então vamos falar aí de Los Angeles Lakers contra New Orleans Pelicans para o próximo jogo de hoje. O Lakers vem mostrando aí sinais de recuperação, vencendo 3 dos últimos 4 jogos e apresentando um padrão muito forte de segundo tempo,
sendo aí o melhor time da liga em aproveitamento no quarto período. E galera, mesmo com desfalques importantes, o time mostrou capacidade de reação recente, virando jogos difíceis e controlando partidas nos momentos decisivos, beleza? Já o New Orleans Pelicans, pessoal, o Pelicans aí atravessa uma fase extremamente negativa, acumulando 8 derrotas consecutivas. E apesar de bons inícios de jogo em algumas partidas, o time não consegue sustentar a intensidade, especialmente no terceiro quarto, onde costuma despencar ofensivamente e defensivamente também. O histórico recente contra equipes da divisão do Pacífico também é muito ruim no geral. E galera, mesmo reconhecendo que o Lakers ainda não vive o seu melhor momento técnico, a diferença de fase entre as equipes é clara. O Pelicans segue instável, enquanto o Lakers tem mostrado crescimento, principalmente nos minutos finais. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Los Angeles Lakers para vencer a partida de hoje, beleza? Então vou com a vitória do Lakers aqui e bora analisar o último jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar então de Sacramento Kings contra Dallas Mavericks. E é o último jogo dessa rodada de hoje. E eu também quero te falar que eu vou soltar um palpite quente em jogador para essa partida de Dallas contra Kings lá no meu grupo gratuito. Então, ó, já entra lá que é o primeiro link aqui na descrição e é tudo de graça. Galera, então vamos lá. Fechando a rodada, a gente tem dois times em um momento ruim, mas com contextos bem diferentes, tá? O Dallas Mavericks vinha aí sofrendo bastante, mas vem de uma vitória extremamente importante contra o Rockets, onde mostrou intensidade defensiva, controle de jogo e eficiência nos momentos chaves. E mesmo com vários desfalques, o time conseguiu impor o ritmo e segurar a vantagem até o final. E galera, o Sacramento Kings vive aí um cenário ainda mais preocupante. São 11 derrotas nos últimos 13 jogos, números defensivos muito fracos e uma dificuldade clara para competir quando sai atrás no placar. O time é o pior da liga em saldo de pontos e aproveitamento defensivo, além de vir aí de uma derrota pesada, onde foi dominado desde o segundo quarto, rapaziada. E galera, mesmo fora de casa aí, o Dallas Mavericks chega mais confiante e enfrenta o adversário em clara queda de desempenho. Então, dentro desse contexto, o Dallas reúne mais argumentos técnicos e de momento para sair com a vitória aqui. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Dallas Mavericks para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória de Dallas aqui e vou finalizando as nossas análises de hoje. Se você quiser mais entrada, vou estar soltando tudo de graça no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, um comentário e se inscrever no canal. Galera, então vou finalizando por aqui. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!